Pai querido, Jesus amado, nesta noite nós nos apresentamos diante do Senhor para ofertar ao Senhor este culto, hoje o culto de Santa Ceia. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, nas nossas vidas, sejamos sábios e entendidos, ó Deus, para sempre reconhecer os nossos pecados e as nossas fragilidades. Nós não somos super-heróis, não somos falhos, nós somos dependentes do Senhor a todo momento. Pai querido, por muitas vezes nós erramos, ó Deus, mas o Senhor tem autonomia, o Senhor tem autoridade para perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. E hoje, juntamente com a tua igreja, ó Deus, é um culto ao qual nós temos como um culto muito especial, que é o culto da Santa Ceia do Senhor, em memória do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja. Por isso, ó Deus, eu peço, Senhor, que guarde cada um dos teus servos que estão presentes aqui, aqueles que não vão poder estar, Pai querido, aqueles que estão participando da live, o Senhor alcança, ó Deus, de cada um nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Cuidado com o camarim. Pode ser o salmo, né? Dalida Pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São bons terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado eu sou. Porém seu sangue põe me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar,
vocês fazer o devocional nessa noite, amém? Põe. Não tem que enxergar de longe, né? Põe esse aqui, o rei que está voltando. Esse aqui. Isso. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Esta terra está subindo, os remidos para os céus, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os dois aí, vai parar? Ele vem me buscar. Eles querem brincar, mas eles querem soltar os bonequinhos em cima da cadeira, pra vocês verem. Amém, irmãos? Quando ele está aí, vai fazer o devocional.
noite. Logo em seguida, os irmãos de oração. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite na casa do Senhor. O momento que nós separamos para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle, né? O tempo que nós tiramos para estar na casa do Senhor. Esse é um tempo precioso para nós e para o Senhor também, porque é o momento que nós separamos para lembrarmos. Hoje é noite de Santa Ceia, né? É um memorial que nós fazemos todo início de mês, né? Sobre a morte e a ressurreição do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 14. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Nosso Deus tem cuidado de nós. Tiago, capítulo 4, verso 14. Amém. Tiago, capítulo 4, verso 14. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Pode se sentar, irmãos. Olha o que a palavra nos diz aqui em Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí vem uma pergunta: o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Aí a resposta está: sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa e logo se vai. A nossa vida, irmãos, ela é muito curta, ela é muito pequena. O nosso tempo aqui, né, é muito pouco para nós, como nós dissemos, é pouco o tempo que nós temos aqui. Então nós não podemos perder esse pouco de tempo que nós temos aqui. Nós precisamos o quê? Reconhecer que somos como neblina. Ela vem de manhã e se dissipa rapidamente e se acaba. Assim é a nossa vida. E nosso tempo aqui, ele é pouco para nós nos reconciliarmos com o Senhor, para nós estarmos com o Senhor. Porque quando nós estamos com o Senhor, nós estamos preparando a nossa morada no céu. Nosso tempo tem que estar aqui nessa terra, é um tempo de preparação, para nós irmos para junto do Pai. Nós não vamos lá para junto do Pai de qualquer maneira. Nós precisamos passar aqui pelo aprendizado. Nós precisamos saber o que nós vamos encontrar lá. Mesmo que nós não sabemos verdadeiramente, mas o que a palavra nos ensina, nós precisamos estar conscientes daquilo que nós vamos encontrar. Mas para nós estarmos lá, nós precisamos preparar-nos aqui. É preciso nós estarmos aqui um tempo com o Senhor. Assim como Jesus veio aqui nessa terra ensinar, curar, mostrar o caminho, que Ele é o próprio caminho. Assim como nós tiramos um tempo nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, para o quê? Lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus. Esse é um memorial. Então, o tempo para nós é curto, mas nós precisamos fazer esse tempo para com Deus. E me chamou a atenção com as palavras que eu, depois do estudo de manhã, nós falamos de manhã aqui a respeito do tempo, né? Nós não temos tempo para Deus. O tempo para nós é muito
Os seres humanos hoje não tem um tempo mais para Deus, não tem um tempo. Então, nós falamos aqui de manhã, esse tempo nós precisamos fazer esse tempo. O tempo foi criado, nós fomos criados para usar aquilo que tem no mundo. E chegando em casa, eu olhando no celular, o celular tem uma hora que ele é bom, irmãos. Sabendo usar, ele é bom. Aí eu vi lá no meu status, lá apareceu uma narrativa de Billy Graham, que disse assim, ele falando: tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. Prestava atenção, olha só, me chamou muita atenção. Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. Tirarmos um tempo para passarmos com o dono do tempo, que é Deus, enquanto há tempo, irmãos. Enquanto nós temos um tempo, nós temos que tirar um tempo para passar um tempo com Deus, com o próprio nome de Deus. Me chamou muita atenção, porque de manhã nós falamos com isso, e depois chegou, veio essa mensagem maravilhosa para nós, para a nossa meditação. Nós precisamos tirar um tempo do nosso tempo para passar um pouco de tempo com o dono do tempo, que é Deus, com o dono daquele que nos deu o tempo, irmãos. E olha a nossa tamanha ingratidão, que nós não temos tempo para ir à igreja, não temos tempo para a igreja, no sentido que nós viemos da igreja para nos reunir, para nos falarmos com Deus, para estarmos juntos de Deus. E nós não temos esse tempo. Como nós somos ingratos, como nos falta sabedoria, entendimento, discernimento das coisas de Deus, daquilo que Deus fez para nós, seres humanos. Billy Graham foi um principal evangelista do século XX, um evangelista americano, muito usado por Deus no século XX. São palavras sábias, irmãos. Nós precisamos guardar, muitas vezes ouvir, eu anotei, e guardar dentro do nosso coração. Nós precisamos ser sábios naquilo que nós temos aprendido com o Senhor. Nós temos que saber usar o nosso tempo, a nossa vida aqui nessa terra. Nós sabemos que o nosso tempo aqui é pouco, é passageiro, mas nesse pouco de tempo nós precisamos estar com o dono do tempo para nos ensinar a respeito do nosso tempo aqui, da nossa passagem aqui. Agora, eu estava vendo também uma entrevista, parece que fugindo do assunto, mas não é, parece que é um japonês que está lá, como parece, falando que, não sei se é verdade, que está lá, que descobriu uma vacina para o ser humano viver 250 anos. Aí eu imagino, né? Se nós vivemos 60, 70 anos, nós não temos tempo para Deus. Se nós vamos viver 250 anos, aí o tempo vai acabar mesmo. Porque aí nós vamos pensar em só prosperar, em só buscar algo, coisas do mundo. Então é necessário nós estarmos conscientes com as coisas de Deus, com o nosso tempo que nós temos para Deus, para estar na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Amém, irmãos? Nós possamos estar dispostos a fazer esse tempo para Deus. Se nós formos esperar o tempo, ele vai passar e nós não tiramos o tempo para estar com o dono do tempo. Amém? Agradeço a oportunidade. Volto a palavra para as irmãs, vamos estar louvando em nome de Jesus. Sermos a nova aliança que vem a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido,
Hã? Hã? Mas tem o nome dela não? Sulamita?
É só quero adorar?
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Como é que vai? Só um pouquinho. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E quando será visto em qual meu rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que veja a Tua face em mim. Oh, aleluia! E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça desconde, só Teus olhos me veem. Embaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me faz, e Tua presença é o meu prazer. Eu quero ver a igreja agora, amém? Aleluia! Oh, aleluia! Ó, e quando será visto em cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, com a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quero convidar o diácono João para estar orando, agradecendo ao Senhor pela vida dos bispos, dos ofertantes, e também para que Deus fale conosco nesta noite. Amém? Tanta igreja com a paz do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, que até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, Senhor, tem nos sustentado, Senhor, tem nos guardado de todo mal, de todo perigo, Senhor. Mesmo, Pai, que nós estamos fracos, falhos, imperfeitos, mas Tu tens sido fiel, Tu tens sido amoroso, cuidadoso com cada um de nós, Pai. Muito obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes desta noite. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Deus, abençoando, abrindo a janela do céu, Deus, sobre a vida dos Teus servos, em bênçãos tal, Deus, em nome de Jesus. Visita, Deus, que a irmã Flaviana também, Senhor, possa estar, Deus, abençoando a vida dela. Não sei o que está acontecendo, mas ela precisa, Deus, do Senhor nesse momento. Visita ela com poder, graça e unção nesse momento, Pai. Abençoe também o mensageiro desta noite, que a Tua palavra, Deus, possa estar, Deus, falando ao meu e aos nossos corações, Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor já colocou o recado do Senhor no coração do Teu servo. Aquilo, Deus, que o Senhor falou com o Teu servo, que o Senhor possa transmitir o recado do Senhor para nós nesta noite. Muito obrigado por esse culto de Santa Ceia. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20. Juízes 16. Juízes 16. Verso 20. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Juízes capítulo 20, verso 16. Juízes 16, 20. Todos encontraram? Diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Pode se sentar. Até aqui, por favor. Amados, eu acredito que todos que estão aqui nesta noite já ouviram a narrativa, a pregação a respeito de Sansão, a respeito da força que ele tinha,
a respeito da ousadia que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que os filisteus faziam de tudo para pegá-lo, para exterminá-lo. Só que quando nós vamos olhar no capítulo 16, verso 20, a Bíblia vai dizer que Dalila, né, que quando o texto começa ali vai dizer, e disse ela, né, Dalila estava dizendo, olha, os filisteus estão vindo. E há uma diferença quando eu olho para o texto, que a Bíblia vai dizer que Sansão, ele, todas as vezes que armava uma cilada contra ele, ele se levantava, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, o Senhor estava com ele. Mas agora, no capítulo 16, verso 20, vai acontecer algo que Sansão não esperava. E o que eu quero trazer com isso? Sansão, ele estava ali dormindo, porque a maioria das vezes que a Bíblia vai dizer que Dalila e os filisteus armavam uma cilada para Sansão, ele estava dormindo. E todas as vezes ela perguntava, onde está a sua força? Da onde vem a sua força? Mas só que a Bíblia vai dizer que no capítulo 16, ele revela para ela da onde vem a força. Ele vai dizer para ela, minha força vem dos meus cabelos. Só que na realidade, quando a gente vai analisar o texto, a Bíblia vai dizer que ele era nazireu. O que era o nazireu? Ele era um prometido ao Senhor. Na sua cabeça não passava navalha, né? Não podia raspar, não podia tocar em coisas imundas. Era um homem separado, deveria se casar com a sua linhagem. Só que a Bíblia vai dizer que ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada, Sansão vai se desviando da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele toca num cadáver, né, de um leão morto. Na verdade, ele mata o leão e deixa ele ali. Algum tempo depois ele volta, e dentro daquele leão havia uma colmeia de mel. Ele toca dali, tira o mel e se alimenta. Ele lá vai se afastando da presença de Deus. O que eu quero trazer com isso nessa noite? Muitas vezes a gente até está dentro da casa, mas a presença já se foi há muito tempo. A gente às vezes até está no meio do povo de Deus, mas a presença de Deus não está mais. E no capítulo 16 a Bíblia vai narrar que ele, né, ele fala, pode deixar vir. Vamos fazer de um modo que os irmãos entendam. Pode deixar vir. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ou seja, o Senhor, havia se afastado dele. Quantas vezes nós achamos que nós temos força, que nós podemos, que nós estamos cheios, mas o Espírito do Senhor já se afastou de nós há muito tempo. Nós temos nome de crente, Bíblia de crente, veste como crente, fala como crente, prega como crente, ora como crente, mas a presença de Deus já havia saído dele. Um outro texto que a Bíblia vai dizer também é Samuel, se não me falha a memória, capítulo 14, 16 ou 16, 14, eu acho que é 16, 14. E Saul também era um homem que o Espírito do Senhor se retirou dele. E vinha o Espírito da parte do Senhor para atormentar ele. O que adianta ter trono e não ter presença? O que adianta ter nome de crente, mas não ter o Espírito do Senhor na nossa vida? É preciso nós abrirmos mão do pecado. É preciso de nós vivermos uma vida de intimidade com Deus. E vida de intimidade com Deus, eu não estou falando de ficar 7 dias na semana dentro da igreja. Vida de intimidade com Deus, eu não estou falando de você pegar o microfone e pregar 1h30, 2 horas. Vida de intimidade com Deus é uma vida constante com Ele. É processo de oração, de louvor, se afugentando do pecado. Porque Saul e Sansão até achou que estava ali no alto da sua vida. Só que às vezes nós achamos que a força de Sansão realmente estava no cabelo, né? Só que a força de Sansão, quando eu analiso a Sagrada Escritura,
vai dizer que a força de Sansão era o próprio Deus que estava na vida dele. Quando o Espírito do Senhor, o próprio Senhor, se afastou de Sansão, ele se tornou uma pessoa normal, sem força. E se você olhar no relato bíblico, a Bíblia vai dizer que eles arrancaram os olhos dele. E eu acredito que não só arrancaram os olhos, mas espancaram ele, zombaram dele, e coloca ele no meio de uma multidão. E eu imagino, cadê? Aonde está a sua força? Cadê? Aonde está o seu Deus? Quem você é agora? E aquela humilhação, ele se sentindo humilhado, ele fala com Deus: me conceda a oportunidade apenas mais uma vez. E a Bíblia vai dizer que os cabelos de Sansão haviam crescido. E ele chama ali um rapazinho, um garoto, fala: me leva até a pilastra. Às vezes, para quem está no meio de nós, vai dizer o seguinte: o que é levar ele até uma pilastra, né? Só que ele especifica e fala: me leva na pilastra onde dá sustentabilidade a esse prédio. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor pousa sobre ele de novo. Sansão é daquele que arrancava a porta dos templos e carregava nas costas. O Sansão é daquele que lutava com o leão. O Sansão é daquele que tinha força, tinha vigor, tinha a presença de Deus. Mas agora, ele estava ali sendo humilhado, porque ele foi se afastando da presença de Deus. Aonde está a nossa força? Aonde está a nossa força? É no nosso traje de crente? É na nossa Bíblia que nós carregamos? Ou a presença de Deus está em nós? Sansão, ele se gabava, se sentia, né? Eu tenho força. Olha lá no capítulo 16, o que ele vai dizer? Outra vez se levantarei, me levantarei contra eles. Só que a Bíblia vai dizer na parte B do versículo que ele não sabia que o Espírito de Deus, ou o Senhor, havia se afastado dele. A pergunta que eu quero fazer para você e para mim nessa noite: o que você tem esperado da parte de Deus? A Bíblia vai dizer que naquele momento ali, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. A Bíblia vai dizer que um tempo atrás, ele acha uma queixada de jumento e mata mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele não podia ser contrariado. A Bíblia vai dizer que quando ele foi contrariado, ele marra fogo ali no rabo de uma raposa e solta ela, e ela faz uma arruaça. Só que agora, aquele homem que era forte, que se gabava, agora é quem? Um ninguém diante de uma multidão que estava zombando dele, porque havia arrancado os olhos dele, havia cortado os seus cabelos. Mas a Bíblia vai dizer que quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente reconhece o nosso fracasso, o nosso pecado, existe a possibilidade do Espírito de Deus voltar para a nossa vida novamente. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: não permita que o Espírito de Deus se afaste de você, porque quando o Espírito Santo sai de nós, o nosso fracasso é certo. Sansão perdeu a sua força, perdeu a sua autoridade diante de Deus. Agora, Saul também da mesma forma. A soberba, a arrogância, a prepotência foi entrando na vida dele. E agora, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor também se afasta da vida de Saul. Outro relato que a Bíblia vai dizer é sobre uma viúva que ela não tinha nada em casa. Alguém havia morrido o seu esposo e as dívidas haviam ficado com ela. Isso quer mostrar para nós que se ainda há vestígio, a presença de Deus na nossa vida, o nosso quadro, a nossa
situação ela pode ser mudada. Se ainda há esperança de reconhecer que nós erramos, há possibilidade do Espírito de Deus retornar à nossa vida. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu imagino ele ali no meio daquela multidão. Ele começa, eu quero pensar e entender que ele reconhece: eu fiz tudo errado. Todas as minhas atitudes foram erradas. Porque, irmãos, eu quero trazer para nós nessa noite que Deus não está preocupado se você errou, mas Ele está preocupado se você reconhece que você errou. Porque muitas das vezes nós erramos, mas nós não reconhecemos o nosso erro, e ainda batemos no peito e dizemos: não, eu estou certo. Olha o que aconteceu com Sansão. De todas as vezes, a Bíblia vai dizer que Deus estava com ele, mas chegou um ponto que Deus, ele vai dizer: basta. Olha o que a Bíblia diz: Deus não habita em templos construídos por homens, ou Deus não habita em templos de pecado. Sansão, ele começa a se desviar da presença de Deus. Só que quando eu olho para Sansão ali, eu vejo agora um rapaz sério, mas com o seu coração mudado. Ele ora a Deus e pede a Deus que a presença volte sobre ele. Meus queridos, eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, se você está fraco, abatido, pensando em desistir, pensando em voltar para trás. A maior preocupação nossa tem que ser reconhecer os nossos pecados e as nossas fragilidades. Se ainda há um vestígio de azeite dentro da nossa vida, é possível que Deus faça transbordar milagres. Aleluia. É possível que Deus faça o extraordinário acontecer na nossa vida. Mas nós temos que reconhecer aonde é que eu errei, aonde foi que eu perdi a essência do Espírito Santo. A soberba, ela precede a ruína. Eu falo por mim próprio que eu já fui soberbo, arrogante e prepotente, até que eu vi a minha queda. Hoje qualquer um pode ser mais do que eu, porque eu tenho que entender que a força, a sabedoria, o conhecimento, a graça, a unção não está em mim, não está em você, está em Deus. Glória. Nós dissemos aqui isso pela manhã, que não importa se é eloquente ou se é um simples que está no culto, Deus, ele é capaz de usar grandes e pequenos para cumprir a sua vontade. Aleluia. Às vezes Deus, ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Pastor, mas eu sou fraco demais. Não tem importância, né? A presença de Deus na sua vida, o Espírito do Senhor está na sua vida, porque Deus faz do forte, do fraco, forte. Deus faz do pequeno, grande. Aleluia. Mas tudo isso para a honra e glória de Deus. O Espírito do Senhor havia se afastado dele. Agora, ele estava entregue à morte, porque de nenhuma forma ele sairia daquele dia. Mas quando eu olho para a vida de Sansão agora, irmãos, sabe o que me chama a atenção? Deus ouve a oração? Sim ou não? Sim. Eu vejo Sansão fazendo uma oração agora. Pode olhar ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho. Versículo 28, ó. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me
vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que com a sua mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram com todos da casa de seu pai e trouxeram, sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Sabe o que é isso, irmão? Fiquei falando aqui. Quando você perde esse livro, vai lembrar de você. Todos nós erramos, todos nós fracassamos. O segredo está na oração que ele fez. Senhor, lembra-te de mim. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado comigo. E Ele quer que as nossas orações sejam orações verdadeiras. Que nós venhamos não simplesmente com um culto de domingo, de sexta-feira, com a escola bíblica dominical, passamos aqui uma hora e meia do culto, e pronto, vamos para nossa casa esquecendo. Só no próximo culto que nós vamos lembrar dele de novo. Ele aqui está dizendo: lembra-te de mim. Lembra do ladrão da cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O nosso Deus, ele é bom de memória. Lembra do rei Ezequias? Quando vira o rosto para a parede e fala: lembra-te de mim, das coisas que eu fizera. Deus, ele quer se lembrar. Mas você tem alguma coisa de boa lembrança para Deus? O segredo está aí. Existe algo bom que Deus possa se lembrar de você? Amém? Ele morreu, mas ele fez uma oração comigo. Ele errou, mas ele fez uma oração comigo. Nós erramos, mas precisamos nos levantar e dizer: Deus, nos perdoa. Lembra-te de mim. Não esquece de mim. E nesse culto, nessa noite, você possa entender o que Deus tem para a sua vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Eu quero convidar Diácono Milton, Diácono João e Diácono Nelson para nos ajudar aqui a ministrar a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças ao partir, disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes e bebeis em memória de mim. Semelhantemente, depois de se trouxe o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes e bebeis em memória de mim. A palavra do Senhor nesta noite para esse culto de Santa Ceia é memorial. Memorial. Fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres ou beberes esse sangue, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Para mim hoje não é um culto normal. Todo culto de Santa Ceia para mim é um culto mais do que especial. E nessa noite você entenda a aliança que você está fazendo com Deus. Para mim seria fácil ler o texto aqui mais uma vez, mas todo culto de Santa Ceia nós falamos sobre isso. Quem tem fome, come em casa.
Se você quer julgar o pecado do irmão, julga o seu pecado. Porque vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos idôneos. E nessa noite, você possa discernir o seu pecado e pedir perdão. Para que então você possa participar do corpo e do sangue do Senhor. Quero pedir o evangelista, o diácono Nelson, e ora ao Senhor, apresentando ao Senhor o pão e o vinho nesta noite. Amado Deus, soberano Deus e eterno Pai, consagra, Senhor, esse pão, consagra, Senhor, esse vinho. Nós entregamos essa ceia nas tuas mãos, ó Pai, para que seja consagrada pelo Senhor, santificada pelo Senhor. Todos que tomarem dessa ceia do Senhor, se vai revigorar com o Senhor as coisas benditas do Senhor. Pai amado, entregue em suas mãos, ó Pai, essa ceia do Senhor, Pai, santifica, abençoa. Todos se fortalecerá mais uma vez no laço com o Senhor. Até que venha o reino do Senhor sobre essa terra, nós estaremos cada vez mais em aliança com o Senhor e buscando a tua presença. Santo, Santo de Israel, está abençoado, está santificado pelo Senhor, essa santa ceia do Senhor. Amém, amém e amém. Os irmãos vão participar da Santa Ceia, fica de pé, os demais podem ficar sentados, né? Amém. Aleluia. Vou aumentar um pouquinho mais. Aí. Era 2, 3. Meu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus desceu teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Não, só baixar. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça ao partir, disse: "Isso é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim." Comemos em memória do Senhor. Jesus lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim." Bebamos em memória do Senhor.
Aleluia. Pode botar o som da live. Tem alguém contra isso? Então tá bom. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Logo em seguida, irmãos, tem ali, nós sabemos todo o primeiro domingo, café com Deus. Sai sem tomar um cafezinho, fazer um pedaço de bolo, né? Diaconisa Marlene, ora a Deus que agradecemos ao Senhor nesse culto, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, muito obrigado por nos permitir, Senhor, estar aqui na tua casa, participando do teu corpo, do teu sangue, Senhor. É gratificante para nós, Senhor, fazer essa aliança com o Senhor. Aleluia. Muito obrigado por cada um que pôde participar e também que não puderam ouvir, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada um nessa noite e também todos aqueles que têm pedido oração, Senhor. Não dá para falar o nome de cada um, mas o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um deles. Pela vida da Daiane, Senhor. Com a menina nova, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas o Senhor pode reverter aquele quadro. Esse suspeitão, Senhor, que ela deu um AVC e praticamente, Senhor, para a medicina está morta, mas o Senhor, assim como o Senhor ficou lá, Deus é capaz de ressuscitar a Daiane também, Senhor. Faça, Senhor, nós queremos e pedimos, mas primeiramente se for da tua vontade, do teu querer, não da nossa. Senhor, muito obrigado por esse culto maravilhoso que o Senhor permitiu nós estar presente hoje, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer o quão bom, maravilhoso o Senhor tem sido com cada um de nós. Nos leve segurança para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, qualidade e barca dos potentes irmãos. É que eu te peço e te agradeço, meu Pai amado, Jesus querido. Amém. Antes de eu ministrar dessa fofoca, a live já acabou, né? Acabou? Não. Não pode terminar a live.